Pega a sua Bíblia e abre no livro de Mateus, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 6. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu vou dividir essa palavra em duas partes. Eu vou trazer uma metade hoje, a primeira parte, e domingo que vem na Santa Ceia eu trago a segunda parte. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, amém? Eu pensei em avisar lá no grupinho do WhatsApp, divulgar o que eu ia pregar, mas aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Tem gente que só vem na igreja quando tem festa, quando tem pregador de fora, quando tem um culto especial, quando o pastor anuncia algo diferente. Não, eu quero dar para aqueles que vêm sem precisar de nada disso. Amém? Então, feliz é você que não depende de pregador de fora, não depende dessas coisas, não. Feliz é você que vem por Deus mesmo, amém? Então, essa palavra é para você. Até porque o que eu vou ensinar, nem todo mundo vai querer praticar. Então, o título que o Espírito Santo colocou no meu coração é Na Sala de Aula de Deus. Deus está desejoso de te ensinar coisas novas. Só que nós temos que entrar na sala de aula dele, nos assentarmos e aprendermos a ouvir a Deus. E tem pessoas que não sabem ouvir. Tem pessoas que elas só querem pedir. Então, Mateus capítulo 6, versículo 5, pega a sua Bíblia. Talvez eu pregue um pouquinho mais do que o normal, mas vamos prestar bastante atenção aí que tem muitas coisas boas, amém? Mateus capítulo 6, o versículo é o de número 5, está escrito assim na palavra de Deus: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fecha a tua porta. Ora a teu pai que te vê que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Amém? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Amém, pessoal? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Pai, agora é com o Senhor, meu Deus. Vem, meu Pai, através do Espírito Santo, nos ensinar esta palavra, abrir o nosso entendimento. Queremos crescer na graça e no conhecimento. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos receber as Tuas instruções. Queremos mais da Tua sabedoria. Fala conosco nesta manhã, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, quem já leu esse texto alguma vez? Vamos tentar extrair daí alguns ensinamentos, algumas lições. Após a convocação dos discípulos, Jesus lhes transmite seu primeiro ensino público no Sermão da Montanha. Jesus lhes mostrou que no reino o Senhor não é apenas Deus, mas Pai. No Antigo Testamento o povo só chamava ele de Deus, Senhor Jeová, ninguém chamava ele de Pai. Jesus veio nos ensinar a chamá-lo de Pai, porque ele veio nos fazer filhos, amém? Então Jesus lhes mostrou que no reino o Senhor não é apenas Deus, mas Pai, que ele não apenas dá tudo, mas ele mesmo é tudo. E um dos primeiros ensinamentos que de Jesus para seus discípulos foi sobre a oração. Eu queria nesses 2 domingos trabalhar um pouco com vocês a questão da oração. Todo mundo ora, mas poucos oram corretamente. Poucos sabem fazer uma oração que dá resultado. Então eu vou trabalhar a oração com vocês. Você vai perceber que a sua vida de oração nunca mais vai ser a mesma.
Você nunca mais vai orar da mesma forma. Você vai orar de uma forma agora que vai lhe trazer resultados. Amém? Se observarmos as Escrituras, veremos que Moisés não deu nenhum mandamento ou regra acerca da oração. Também veremos que nem mesmo os profetas fazem menção alguma acerca de como orar. Mas é Jesus, no Novo Testamento, que vem nos ensinar a orar. Pode ler lá. Moisés não deu nenhum mandamento, não ensinou nenhuma regra sobre orar. Nem os profetas. Quem veio nos ensinar a orar foi Jesus. E o segredo do ministério de Jesus era a oração. Os discípulos nunca pediram assim: mestre, ensina-nos a multiplicar pães e peixes. Mestre, ensina-nos a curar os cegos. Nunca. A única coisa que eles pediram para Jesus foi: mestre, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles perceberam que o segredo de Jesus era a oração. Mas não era aquela oração pública, era quando ele se retirava e ficava sozinho com Deus. Quando ele estava sós com Deus. Quando ele ia para o monte orar, que ele voltava, milagres para todo lado. E eles perceberam: o segredo dele é a oração. Vamos pedir ele para nos ensinar a orar? Então, eu queria trabalhar esses 2 domingos com vocês. Versículo 5, lê comigo aí. E quando orares, não seja como os hipócritas. O que significa a palavra hipócrita? É uma palavra grega que significa ator. O que é um ator? É alguém que interpreta algo que não é, que finge, que encarna um personagem. Tem gente que vai orar: oh Senhor nosso Deus. Isso é um hipócrita, não precisa dessa besteira para falar com Deus. Você não precisa entonar: que besteira. Jesus, quando vocês forem orar, não faz igual esses hipócritas aí que estão querendo ser visto, que estão querendo se exibir. Eles não estão preocupados em alcançar Deus, eles estão preocupados em ser vistos, em ser aplaudidos. Quem ora com essa ênfase toda é porque quer ser visto, quer ser admirado. Ele disse: não seja como os hipócritas. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Para quê? Por que eles fazem isso? Porque querem ser vistos. Eles gostam de ser vistos. Olá, o grande pregador. Eu fui pastor de uma igreja e minha voz é fina, né? Anasalada, minha voz. E aí, quando eu fui trocado, veio outro pastor e ele tem a voz bonita. Realmente, tem a voz bonita. A voz desse pastor é aquela voz metálica de locutor, né? Aí disse que o pessoal abriu o culto, parece que a obreira não sabia que eu tinha sido trocado, ou se sabia, não. E abriram o culto e ela está orando de olhos fechados. Quando o pastor começou a orar com aquela voz bonita, muitos aqui conhecem, eu não vou dizer quem é o pastor, não. Diz que a obreira se arrepiou todinha e falou: isso é que é pastor. Tem pessoas que julgam um pastor pela roupa, pela voz, pela postura. Tem pastor que... Não, gente, você tem que julgar pelo Espírito Santo, pelos frutos. A Bíblia diz que quando o povo olhou para Jesus, eles rejeitaram Jesus porque não tinha beleza. Esse aí que é o rei? Esse aí que é o Filho de Deus? A Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura. A sua aparência era como a raiz de uma terra seca. Jesus podia não ter cara de rei, mas era um rei. Quem está entendendo? Cuidado, não se deixe levar pela aparência. Então os fariseus, eles gostam de entonar para ser vistos, e tem gente que se deixa levar por isso. Não é assim que se ora. Não estou dizendo que o pastor lá não era de Deus, é um santo homem de Deus. Quem está entendendo? Estou criticando a obreira que falou: isso é que é pastor. Agora nós temos um pastor, por causa da voz, né? Mas vamos lá. Por que é tão difícil orar em secreto? Jesus disse que a verdadeira oração é feita em secreto no quarto, não é para os outros verem. Por que é tão difícil orar em secreto? É porque, segundo disse Jesus,
Muitas pessoas se saciam e se sentem importantes ao ser vistos e ouvidos por outras pessoas. Tem pessoas que o que sacia elas, o que preenche elas, o que recompensa elas, é as outras pessoas a verem orando. Que todos me vejam como eu sei orar. Quem tem que ver a tua oração é quem? É Deus. Oração fala de você e Deus, não fala de você e pessoas. É claro que nós fazemos orações pelo povo, quem está entendendo? Mas aqui Jesus está falando da sua oração com Deus. Então, segundo Jesus falou, muitas pessoas se saciam e se sentem importantes ao ser vistas, né? E ouvidas por outras pessoas. Isso é uma verdade. Vou ler o versículo 5 outra vez. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Lê o final aí. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, significa recompensa. Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo que do Pai, eles não receberão nenhuma recompensa, mas apenas a apreciação dos homens. Se você ora para ser visto, se você ora com a intenção de agradar e impressionar pessoas com a sua bela oratória, ele está falando de recompensa de Deus, você não vai ter não. A única recompensa é a apreciação das pessoas. A única recompensa que você vai receber é os aplausos. Então, se você quer uma oração que dá resultado, uma oração eficaz que funciona, é aquela oração que você faz quando ninguém está vendo, quando ninguém está te olhando. Amém, pessoal? Versículo 6, vamos lá? Mas tu, quando orares, o que ele mandou fazer? Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Então, a primeira coisa que ele ensina sobre a oração aos seus discípulos é que eles devem ter um lugar para orar. Você precisa ter um lugar para orar. A oração que funciona, ela não é feita em qualquer lugar. Ela não é feita na sala quando todo mundo está assistindo televisão, na cozinha quando todos estão ali comendo. É claro, existe a oração que você faz no alimento. Ele está falando que a primeira coisa que você precisa é encontrar um lugar para você orar. Você precisa de um cantinho. Como assim, pastor? Um lugar secreto, calmo e tranquilo, livre de interrupções, onde eles possam estar a sós com Deus. Foi o que Jesus ensinou para os discípulos. Você precisa encontrar um lugar calmo e tranquilo, onde ninguém vai te interromper, onde ninguém vai ficar te chamando, onde ninguém vai ficar batendo na porta, para você poder se concentrar, você e Deus. É por isso que muitas orações não funcionam. Por isso que muitas pessoas oram de madrugada, oram depois que todo mundo foi dormir, para ver se ninguém as incomoda. Se você ora ali e está os meninos brincando, ouvindo som, e gritando, me chama mãe, essa oração não vai passar do teto, você não vai aprender nada, você não vai se concentrar. Assim como todo professor precisa ter uma sala para ministrar suas aulas, um ambiente adequado para envolver seus alunos, onde possa levá-los a absorver com mais facilidade os ensinamentos transmitidos. Deus também quer levar-nos a um lugar apropriado, livre de interrupções, onde estejamos só, nós e Ele, para que Ele possa nos ensinar as suas matérias da vida. Como assim? Deus quer me ensinar coisas na hora da oração? Sim. A oração não pode ser apenas um monólogo, por isso que ela é chamada de diálogo. Diálogo é quando duas pessoas conversam. Monólogo é quando você fala com a parede, é só você que fala. Se na sua oração só você fala, se na sua oração você não para ouvir a Deus, essa oração não vai trazer muito resultado. Deus quer te levar a um lugar, assim como um professor, um lugar calmo, tranquilo, livre de interrupções, para que você se concentre, para que você se desligue do mundo ao seu redor, para que você possa falar e ouvir. Isso é muito interessante.
mas ele gosta de ensinar e tratar de um aluno por vez. Presta atenção. Existem as orações coletivas que nós fazemos na igreja. Existem as orações que eu faço com a minha esposa, faço com meu filho David. Mas existem aquelas orações que são só minhas. Tem aquele momento que eu oro, onde eu falo coisas que eu não gostaria que ninguém ouvisse além de Deus. Então, nesse lugar tem que ser um lugar secreto, tranquilo, livre de interrupções, para que Deus possa falar também com você e você possa ouvi-lo. Porque quando a gente ora junto de outra pessoa, a gente preocupa muito com o que vai falar, porque a outra pessoa está ouvindo. Mas quando está só você e Deus, aí você rasga o coração. Você pode falar sem segredos. Ao entrar no seu quarto para orar, você precisa ter consciência de que está ali para aprender com o mestre. E que a aula primeiro se trata de ouvi-lo, para depois apresentar-lhe suas necessidades. Por que as orações de alguns não fluem? Porque eles já entram pedindo. Eles entram igual uma metralhadora. Senhor, eu quero isso, amém. E sai. Será que está errado não isso? A oração é um momento entre você e Deus, mas você tem que entender que você está ali para aprender, para ouvir a Deus, para receber instruções, para receber ideias, para ser moldado, para ser tratado por Ele. Por isso que tem gente que diz assim, mas é tão difícil orar, né? Quem já observou que a reunião menor da igreja é a reunião de oração? Você faz uma reunião de oração na igreja, primeiro que não dá mais do que 10 pessoas, no primeiro dia. No segundo dia só dá 9. No outro dá 8, no outro dá 7, no outro dá 6, no outro dá... Cuida que não, fica só o orador. Por quê? Porque as pessoas já chegam pedindo, daqui a pouco acaba o assunto. Elas não conseguem ouvir a Deus. Quando você aprende que a oração é mais do que pedir, aí você começa a valorizar a oração. Você começa a depender da oração. Você começa a ter prazer na oração. E aí eu te levo mais. Você já percebeu que ao iniciar a oração você começa a se sentir pesado, consciente de seus pecados, já querendo pedir perdão? Acontece isso com vocês ou é só comigo? Em vez que eu vou orar um peso, aí eu começo a lembrar de um pecado, meu Deus, eu nem estava lembrando disso, me perdoa, Senhor. Aí eu começo a pedir perdão por um, perdão por outro, perdão por outro. Você já observou que a oração acontece assim? Pois bem, esse é um sinal de que o Espírito Santo já está trabalhando em você. Esse peso, essa sensação de pecado, esse desejo de pedir perdão, já é o Espírito Santo trabalhando em você, te levando a se limpar e se esvaziar, para que a aula possa começar. A aula só vai começar quando você estiver limpo, porque Deus não tem parte com pecado, quem está entendendo? Ele é santo, Ele é puro. Deus só vai chegar perto de você quando você estiver na posição certa. Como assim, pastor? Explica melhor. O mesmo acontecia no templo do Senhor em Israel. Os sacerdotes tinham que primeiro oferecer sacrifícios para obter o perdão de seus pecados e para só então poder entrar no tabernáculo à presença do Senhor. Eles ofereciam os sacrifícios para perdão dos pecados, depois é que eles entravam no templo. Depois é que eles entravam na presença de Deus. Por isso que vem esse peso, a gente começa ali, pedindo perdão, clamando a Deus. Olha o versículo 7 aí na sua Bíblia, vamos ler? E orando, quando você estiver orando, não useis de vãs repetições. Diga comigo, vãs repetições. Como os gentios. Quem são os gentios? Os povos das outras nações, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não é porque eu falei muito que eu vou ser ouvido. Presta atenção. Jesus estava ensinando para seus discípulos que eles não deveriam orar como os gentios, os povos das outras nações, cujas religiões os ensinavam a fazer orações pré-concebidas, que eram feitas de forma repetitivas. Em todas as religiões tem orações repetitivas. No Brasil nós conhecemos, né? A maioria de nós viemos
da religião católica e está cheio de orações, né? Pai nosso que está no céu, essa está na Bíblia. Só que o Pai Nosso, segundo a Bíblia, é um modelo de oração. Não é para você orar repetidamente. Não, vou rezar 10 Pai Nossos. Vou rezar 20 crê em Deus Pai. Vou rezar 300 Ave Maria. Isso é oração repetitiva. Jesus diz, quando vocês estiverem orando, não usem de vãs. Vã quer dizer inútil. Repetições inúteis, que não servem para nada. Amém, pessoal? Então, Jesus está dizendo, não faça como essas outras religiões, não. De onde que a Igreja Católica aprendeu isso? Das outras religiões. Das outras. Ela copiou das demais. E muitos de nós aqui, quantas vezes praticamos isso? Muitas pessoas não gostam de orar porque veem a oração como um ato de sacrifício. É muito pesado orar, é muito cansativo, eu não aguento ficar de joelhos muito tempo, de madrugada o sono é muito, eu não aguento, eu ando muito cansado. Por isso que eles não oram. Por quê? Porque eles não veem valor na oração. Eles não conseguem valorizar o momento da oração. Essa é a grande diferença do Evangelho de Jesus para as outras religiões. Nas outras religiões, é ensinado que os homens devem fazer sacrifícios para agradar a Deus. Já nos evangelhos, Jesus nos ensinou que devemos apenas obedecer aos seus mandamentos para sermos abençoados. Nas outras religiões, você tem que fazer penitência, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra para tentar agradar a Deus. Tem que oferecer sangue. No passado também a Bíblia ensinava. Jesus acabou com tudo isso. Ele falou, basta vocês guardarem os mandamentos, obedecerem os mandamentos e vocês estarão agradando a Deus. E porque essas religiões dominam certos países, eles temem a entrada do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual liberta as pessoas da escravidão religiosa. Irmãos, o Evangelho não tem escravidão. Por exemplo, o muçulmano, ele ora 3 vezes por dia. Quando dá aquela hora de orar, se ele estiver no banco, ele tem que dobrar o joelho ali no banco. Ele já anda com um tapetinho. Se você vê essas religiões, eles têm regras, penitências para prender o homem, para escravizar o homem espiritualmente. O Evangelho não. Você não é obrigado a nada. Deus não te obriga a nada. O Evangelho é a religião do amor. Eu contei aqui o caso, né? A gente foi fazer o culto na casa da irmã Penha e vizinho tinha um terreiro de macumba, que disse que até fechou, graças a Deus, depois do culto lá. E eu contei aqui, alguns vão lembrar, que disse que na semana anterior eles estavam dando uma pisa de facão numa moça, batendo mesmo na moça. Eu falei, mas por que estava batendo? É porque ela faltou na sessão. Ela tinha que fazer uns trabalhos lá na sessão e ela faltou. Aí eu brincava com os irmãos, já pensou se a gente batesse de facão nos crentes que faltam no culto, né? Hein? Então ia ter que bater em muita gente, né? Mas o Evangelho, ele é simples, o Evangelho ele não escraviza. Se você vê a pessoa que frequenta macumba, ela vai ali meio que com medo, ela tem medo de ofender os guias. O Evangelho te dá liberdade, é claro, nós temos que ter temor de Deus, amém, pessoal? Então, se você observar esses países como China, o próprio Afeganistão lá, meu irmão, eles não podem ver uma Bíblia, quer nem ver falar de Jesus, porque o Evangelho liberta a mente das pessoas. Amém, pessoal? Vamos mais. É isso que deixa Satanás aterrorizado. É isso que deixa Satanás aterrorizado. Saber que, para termos um encontro com o Deus Criador dos céus e da terra, só precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e chamar por Ele em oração. Satanás fica doido. Você não tem que criar um ritual, não tem que fazer um pentagrama, colocar as velas, colocar pólvora e tocar fogo para Deus chegar, não. É só entrar no quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e dizer, Pai. Acabou, meu irmão. É tão fácil falar com Deus. Agora, por que muitos não conseguem ter essa intimidade? Jesus disse para a mulher ali no poço de Samaria que chegaria o dia em que a adoração a Deus não estaria mais limitada a tempo, dia certo para adorar, e lugar. Tem gente que acha que só dá para adorar no monte, em tal lugar. Jesus não mandou ir no monte, apesar de que ele ia no monte. Por que Jesus ia no monte orar? Porque era o único lugar onde ele tinha privacidade. Quando ele entrava na casa, o povo cercava a casa.
Então o monte era o único lugar. Não quer dizer que a oração só funcione no monte. Se você quer ir no monte, vai, é legal. Mas se você orar dentro do seu quarto, vai ter o mesmo resultado do monte. Ouve o missionário R.R. Soares pregar sobre isso. Ele fala, é bom orar no monte, mas no seu quarto tem o mesmo efeito. Jesus disse, vai chegar o dia e que não adorareis a Deus, que adorareis a Deus, mas não será preciso. Fugiu agora, hein? Jesus falou, vai chegar o dia em que não adorareis a Deus nem em Samaria, nem em Jerusalém, porque a adoração vai ser feita em espírito e em verdade. Não tem mais nada a ver com lugar, nem com tempo. Quem está entendendo? Pastor, às vezes lá no meu emprego, eu preciso fazer uma oração, eu vou lá no banheiro da empresa. Glória a Deus, acabou. Não tem nada a ver com tempo, eu só posso orar na igreja. Não, a oração tem que ser no monte. Não, beleza, você quer ir no monte? Vá, é legal. Mas ele falou para ela ali, amém? Que a adoração a Deus não estaria mais limitada a tempo e lugar, mas que seria em espírito e em... O que conta é ser em espírito e em verdade. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, a quem? Aos fariseus, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Deus sabe do que nós precisamos antes de nós abrirmos a nossa boca. Então veja, ele está dizendo, não seja igual a eles, os gentios também, que acham que por muito falar que serão ouvidos. Não, é mais fácil Deus ouvir a oração do adorador, daquele que está se entregando, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos, do que daquele que vai lá só para pedir, amém, e vai embora. Você está dando para entender? A Bíblia diz que a palavra nem chegou na nossa boca, Deus já conhece. Esse versículo nos mostra que a parte mais importante do nosso momento de oração não são as nossas petições. Eu vou repetir, lê junto comigo, diz assim, a parte mais importante no nosso momento de oração não são as nossas petições, mas sim a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu vou repetir, só eu. A parte mais importante naquele momento de oração não é o que você vai pedir, é a sua comunhão, é a sua, é o seu interagir ali com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O mais importante não é o que você vai pedir, é o que você vai aprender. O mais importante não é o que você vai dar, é o que você vai receber. Mas não é aquela bênção que você está pensando, Ele tem mais para te dar. Amém, pessoal? Por que muitas pessoas não conseguem passar ali no seu quarto um bom tempo a sós, em oração com Deus? Por que tem pessoas que com 5 minutos já estão dormindo? Com 7 minutos já quer se levantar? Por que eles não conseguem passar muito tempo? É porque elas só vão lá para pedir e não para adorar e aprender dele. Quem está entendendo? Elas não vão lá no quarto para adorar, elas não vão para aprender, elas vão só para pedir. E aí, meu irmão, com 7 minutos você já pediu tudo que tinha para pedir e a carne quer levantar e quer ir embora. Por que muitas pessoas não conseguem passar ali um bom tempo a sós com Deus em oração? Por que não conseguem? Elas só o procuram quando necessitam de sua ajuda. Tem gente que só lembra de orar, só entra no quarto para orar quando está precisando de um milagre, quando está precisando de uma bênção, quando está tudo bem, nem lembra de Deus. Por isso que não consegue ter comunhão, por isso que a vida de oração é uma vida sem frutos, né? Sem progressão, sem crescimento. Elas só o procuram quando necessitam de sua ajuda. É por isso que muitas pessoas não progridem em sua vida de oração. Por que para algumas pessoas o momento da oração é tão pesado, é tão difícil? Porque muitas vezes elas entram ali pelos motivos errados. A oração gostosa, a oração proveitosa, é aquela oração de comunhão, de adoração. Diga glória a Deus. Pergunta para a pessoa do lado, está entendendo alguma coisa? Por isso que eu gosto do culto da noite,
porque às vezes eu prego um assunto a primeira vez e nos outros cultos eu vou encaixando melhor, vou pegando o que deu certo nos outros. Mas presta atenção nisso. Por que a sua oração às vezes é tão pesada, não progride, você não consegue... Poxa, eu queria ser como fulano ora 1 hora, ora 2 horas, por que consegue? Porque não fica só pedindo. Ele adora, ele agradece, ele louva, ele ouve. Pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Você nunca parou para ouvir, rapaz. Ele fala. É lá naquele momento de oração que ele vai te dar uma nova ideia, que ele vai te mostrar o porquê daquele problema, como você resolver, como você solucionar. É ali. Muitas vezes essas pessoas entram ali pelos motivos errados, só pensando em si, cheias de preocupações, ansiosas por respostas para os seus problemas pessoais, com motivos egoístas. Sabe qual é o problema nosso? É que é só eu, depois eu de novo, e mais eu. A maioria não dobra o joelho para adorar, para louvar, sem segundas intenções. Quem gosta daquele amigo que só lembra de você quando precisa? Você gosta desse tipo de amigo? Passa por você, nem te cumprimenta, nem lembra o seu nome, mas basta precisar de uma ajudinha. Ô, pastor Rony, meu amigo, tem uns que ligam assim para mim. Eu gosto tanto do senhor, pastor Rony. Tem uma frase que diz assim: eu amo tudo que você faz por mim. Faz por mim, deixa de fazer para ver se eu ainda gosto de você. No dia que você deixar de fazer, eu vou te odiar. É assim que funciona. Na maioria das vezes, essas pessoas não querem Deus, ter comunhão com Ele, mas apenas seus favores. Querem usá-lo como um garçom para servi-los em seu benefício próprio. Muitas pessoas não querem Deus. Está cheio de gente que vem na igreja, eles não querem Deus, eles só querem a bênção. Vamos aceitar Jesus? Não, eu não estou preparado. Vamos batizar, inclusive domingo que vem vai ter batismo, dia 10 de outubro, domingo que vem. Não, eu não posso batizar. Você nunca quis Deus, você não ama Deus. Você só quer o que Deus tem. Quem está entendendo? Está cheio de gente assim. Na maioria das vezes essas pessoas não querem Deus, ter comunhão com Ele, mas apenas seus favores. Querem usá-lo como garçom. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá isso, Deus aquilo. Por isso que a oração não flui, por isso que a oração é pesada, por isso que a oração não tem resultado. Vejamos o que Tiago, o irmão do Senhor, disse em seu livro. Leia aqui comigo, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Diga comigo, prazeres. É só eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro melhor, eu quero a viagem, eu quero uma casa maior, eu quero um salário maior. É só depois eu, nem lembra de Deus. Ele diz: vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque os pedidos de vocês são egoístas. Não tem o reino de Deus, não tem Deus em nada, Deus não está centrado em nada. Jesus ensinou que a oração precisa começar com adoração. Primeiro o Pai e só depois, lá no final, nós e as nossas necessidades. Foi assim que Jesus ensinou. Deus promete que se você o buscar em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Se você buscar a Deus não é buscar a bênção, não. Buscar a Deus é buscar servi-lo. Ele vai te recompensar publicamente. Ele disse que se você buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, as demais coisas ele lhe acrescentaria. O que você está fazendo para Deus? Deus está podendo contar com você para alguma coisa? Ou é só Deus quem tem que te servir? Você quer tudo de Deus, mas vosso reino, venha a nós o teu reino, vosso reino, nada. Ele disse que se você buscasse primeiro o reino dele e a sua justiça, as demais coisas ele lhe acrescentaria. Ele quer acrescentar. Deus pode dar o seu milagre
no estalar de dedos. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ó, ele pode fazer isso aqui e a bênção chegar. Mas por que ele não tem dado? Por que Deus não tem dado milagre para muitos de nós? Eu me coloco no meio. Se é tão fácil para ele, ele disse, haja luz, a luz apareceu. Haja uma porção seca no meio das águas, a terra apareceu. Se é tão fácil para ele operar um milagre, por que ele não tem operado milagres na nossa vida? Se é tão fácil para ele nos dar a bênção, por que ele não tem dado, meus irmãos? Talvez porque você ainda não está na posição espiritual que ele quer. Você ainda não está agindo como ele gostaria que você agisse espiritualmente. Tem gente que está querendo milagre, mas nem entregou a vida ainda para Jesus. Como é que você quer milagre meu se você nem me dá a sua vida? Tem gente que está querendo milagre, mas ainda nem batizou. Tem pessoas que estão querendo a casa própria, estão querendo um emprego com um salário de 10 mil reais, mas nem consegue dizimar 100 reais. Deus pode dar o seu milagre no estalar de dedos. Mas por que ele não tem dado? Talvez porque você ainda não está na posição espiritual que ele quer que esteja. Quem está entendendo? Ixi, vamos para a parte 2, no próximo domingo. Domingo eu concluo essa mensagem. Só para um ganchinho. O Pai Nosso é um modelo de oração, já para você ir orando essa semana. Como é que começa o Pai Nosso? Vamos lá. Pai Nosso que estás. Então a oração se dirige a quem? Ao Pai. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Aí, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Então qual é a segunda parte da oração? Adorar Ele, santificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, adorá-lo. Aí você começa a agradecer, começa a lembrar do dia que você estava doente, Ele te curou, você começa a lembrar dos livramentos, você começa a lembrar, e aí você vai santificando, vai adorando, vai exaltando. Vamos lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois, venha a nós o teu reino. Senhor, manifesta o teu poder, envia os teus anjos para curar. Aí você começa a orar por outras pessoas, abençoa a minha igreja, abençoa o governo, abençoa a minha cidade. Aí você vai orando. Até agora tem eu aí? Tem eu aí até agora? Venha a nós o teu reino. E depois? A minha vontade? A nossa vontade? Diga a tua vontade. E aí você começa a orar sobre a vontade dele. Senhor, me mostra a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Cuidado, que se ele mostrar e você não fizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Agora vem o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Depois que você fez a vontade dele, depois que você chamou pelo reino dele, depois que você o adorou e o santificou, aí é que você vai pedir a benção. Não é assim quando você quer pedir uma ferramenta emprestada do vizinho? Primeiro você conta uma historinha e tal, depois que você pede. Quem está entendendo? Você vê que depois, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que mais? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. E não nos deixe, agora é eu, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que não dá certo? Porque a gente inverte. Deus, eu venho aqui, meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero. Amém. Você não adorou, você não agradeceu, você não louvou, você não fez a vontade dele. Domingo a gente aprende mais um pouquinho, amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus?